Oi, se tu gosta de mesa posta, a aula de hoje é pra ti. Eu vou ensinar a fazer esse lindinho porta-guardanapo aqui, para guardanapo de papel. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso porta-guardanapo. Então, o meu guardanapo que eu uso aqui em casa é o pequeno. Então, esse aqui tem 11 por 11 e esse aqui 16 por 16, que vai ser a base, onde a gente vai fazer as bordinhas viradas, tá? Vai ser a caminha de onde vai usar o guardanapo, tá? Então, eu vou pegar a massa e vou abrir ela com este tamanho. Então, aqui a gente abre um filme plástico para poder abrir a massa. Eu gosto de fixar, porque senão ele fica se mexendo, fica ruim. Então, fixa aqui um pouquinho. Agora a gente põe a massa para poder abrir. E vai deixar do tamanho que a gente quer ali. Eu uso 2 bastõezinhos de cola quente para fazer para nivelar bem a massa, tá? Agora a gente bota o filme plástico por cima de novo para poder passar o rolo. A gente com um rolinho de PVC, ou outro rolinho que tiver de madeira, para poder deixar ele tudo no mesmo nível. Que ele vai ficar com uma espessura boa, que isso aqui tem mais ou menos uns 6 milímetros. Essas partes aqui onde ficou meio funda, a gente põe mais um pouquinho de massa. Que não nivelou, ficou abaixo do nível que a gente queria. Então, a gente preenche um pouquinho de massa para poder deixar tudo bonitinho. É uma peça simples de fazer e fica um efeito bem bonito na mesa. Para quem curte uma mesa posta, é lindo de fazer. Pode fazer para guardanapos maiores. Tem uma infinidade de modelos. Eu vi esse tipo de peça de cerâmica no Pinterest. Digo, por que não fazer de papel machê? Aí eu achei que dava para transportar a cerâmica no papel machê e dá tranquilamente. Tá, agora já tá bonitinho, aí a gente põe o molde aqui em cima, ó, e corta o tamanho que a gente quiser. Aí tira esse excesso nas bordas, já tira com a faquinha. Aí é só cortar assim na borda, ó. Devagarinho, com calma. E vai tirando esse excesso aqui, pra ficar do tamanho que a gente quer. Depois a gente alisa com a faquinha. Cortei os 4 cantos, tá? E agora a gente, com a pazinha, com a faquinha, a gente arruma aqui, dá uma alisadinha nessa borda aqui. Pra deixar tudo nivelado bonitinho. Só assim. Olha que vai ficar bem legal. Eu quero fazer mais adiante porta-guardanapo para guardanapo de pano. Esse hoje é uma coisa mais informal. Que eu tô precisando de uma peça assim, aí resolvi transformar em aula. Então a gente arruma aqui bonito, assim, alisa bem, fica bonitinho. Tá com a peça pronta. Tá, agora aqui seria o guardanapo, o tamanho do guardanapo que a gente quer. Então, eu vou virar a borda dele, ele vai ficar viradinho assim. Então, a gente vai, ó, põe assim. Ele vai ficar paradinho, bonitinho. E o que a gente pode fazer é pôr uma durex aqui no meio, para segurar e segurar dos 2 lados. Assim, ó, já usa papel fita crepe que usou na beirada, já põe aqui. E agora levanta esse lado de cá, ó, e prende de novo também. Ó. Então, ele vai secar e vai ficar, depois a gente faz um furo aqui, o jeito que quiser, para poder passar o elástico. E antes de ele secar bem, a gente dá uma ajeitada aqui. Se quiser modificar um pouco, baixar um pouco, levantar um pouco essa parte da borda aqui, fica mais fácil, tá? Enquanto ele não estiver bem seco. Agora a gente vai modelar a folhinha
Eu fiz uma base de papelão fininho embaixo e só aplicar um papel machê em cima. Aqui com plástico a gente já passa aqui, fica bem lisinho, ó. Fica perfeito. Plástico pro papel machê é maravilhoso. Quem conhece meus vídeos, já viu minhas outras aulas, sabe que eu gosto muito de usar plástico. Aí não cola, faz as nervuras da folha. Eu já ponho pra secar também junto com... Ó, tá pronto. Aí depois a gente só faz a furação. É o mesmo método que eu uso nas bijus. Agora secou totalmente, tá? Então, essas rachaduras aqui que tá feia, a gente vai pôr tudo com a massa de papel machê com cola, que eu já fiz um pedacinho. Eu vou mostrar num pedacinho aqui pra vocês, o resto tudo é igual, tá? Então, essas partes assim feias, ó, tudo massa corrida, a massa de papel machê vai tapar. Mas tem que ter a cola. A cola que vai dar a liga. E outra coisa, a cola evita a rachadura. Então, a gente vai pondo aqui a massinha, ó, e vai passando a pazinha. Ele fica perfeito. Ó, tapa todas as imperfeições. Essas assim, acho que até vou deixar, não tem, isso faz parte do papel machê, inclusive. Mas essa parte aqui que tá muito rachada, aí fica feio. Ainda mais que a parte na lateral da peça, né? Então, a gente vai pondo a massa e vai tapando. Tá, agora é só ir arrumando assim, a gente põe cola e vai passando a massa. A cola ajuda a dar resistência. Ó, fica perfeitinho assim. A gente vem com a massinha e fica tudo perfeito. Aí dá um acabamento bonito. Então, todas as partes que tá feia eu vou fazer assim. Tudo a gente puder pôr massa para poder arrematar, vai ficar bom. Aí depois tá pronta para pintar. Um pincelzinho velho, ó, uma rachadurinha assim menor, ó. Aqui. Aí pode passar massa corrida. Passa com o dedo assim, fica tudo tapadinho. Aí não aparece a parte feia. Essa parte a gente dá, se quiser arrumar tudo com massa corrida. Essas ranhurinhas maiores assim. Quem é mais perfeccionista, quer deixar a peça 100% sem defeitinho assim, aí é só passar massa corrida, dá menos trabalho inclusive. Mas essas partes maiores assim, eu aconselho por a massa. Tá? Então eu vou deixar tudo arrumadinho. Aí outra coisa, a folhinha, ó, fiz a folhinha. Então a folhinha eu vou furar, eu não sei se é assim, depois a gente põe o elástico, que vai vir daqui a aqui. E aí põe o guardanapo e o guardanapo fica fixo. Essa é a intenção. Nessas partes assim, que é mais chatinho de arrumar ou de lixar, assim, quem quiser lixar, aí a gente põe a massa e põe o plástico. E o plástico ajeita tudinho. Essas bordas assim, ó. Fica perfeitinho. Aí só fica, tem umas marquinhas do próprio plástico, então a gente passa uma pazinha pra sair. Mas tá tudo assim, plástico é mágico. Olha só a diferença desse lado pra esse aqui. Né? Então, dá pra gente fazer uma coisa bem bonita, sem muito trabalho. Nessa parte interna aqui, que é mais chata de arrumar, a gente usa essas pazinhas de silicone, que se usa em biscuit. Aí eu vou deixar o link pra vocês adquirirem pelo meu link da Amazon, que aí eu ganho um percentualzinho e vocês ajudam o canal, tá? Então, a gente vai arrumando assim, tem várias ponteiras, ó. É que esse meu é antigo, coitado, já tá todo esculhambado. Mas essas pezinhas, a pazinha fica perfeita, ela não, o papel machê não pega nela. Então, dá pra limpar direitinho.
E aí depois é só passar o dedo com plástico. Um saquinho plástico, aí fica perfeito. Tá, que essa parte interna é chata de arrumar, mas com as estequinhas aqui, muito fácil. Tá, arrumei tudo. E agora, depois, eu vou passar um primer caseiro que eu faço. E eu vou deixar o link vou deixar a receita pra vocês verem como é que é, bem simples. Com produtos bem simples, inclusive. Tá, então a gente passa o primer pra evitar a rachadura. Não que vá 100% não rachar, sempre dá uma rachadinha ou outra na pintura. Mas o primer ajuda bastante. Tá, e depois que a gente passa o primer, se tiver algum defeitinho que a gente queira tapar, a gente pode passar massa corrida e fica tranquilo, tá? Então, vou pôr a secar. Pronto, tá bem sequinho, tá? Então, agora eu vou fazer um furinho aqui nas laterais e vou passar o primer para depois a gente começar a pintar, tá? Então, tá no ventilador é que resolveu, se não fosse isso, não teria secado. Vou passar uma mão de primer e já vou começar a pintura, tá? Então, aqui eu fiz o furinho, ó, com cravador, fica molinho, ele é meio durinho assim no início, mas depois vai. Tá, então, e aqui eu vou fazer aqui e no outro lado. Esse aqui vai ser mais durinho de fazer, mas dá também. Quem tem furadeira, faz com furadeira. Eu tenho furadeira, mas eu tô sem suporte, fica mais difícil. Ó, passa de um lado e passa do outro. Deu, furei os dois lados, agora eu vou pintar. E depois que for pôr eu vou pôr essas continhas de madeira aqui para dar um tchanzinho. Acho que vai ficar bonitinho. Eu escolhi um begezinho, pintei por um lado, agora já vou pintar pelo outro. Isso tudo é pintura lisa, não tem nada demais. E depois a gente passa verniz. O verniz fosco, o brilhante, vai do gosto de cada um. Acho que vai ter que ser 2 mãos aqui, como ela é uma tinta muito clara. Vou ver depois. Tá, agora eu já pintei, já passei verniz, tá? E vamos montar. Então, eu vou pôr eu tenho esse elástico roliço. Então, tô só um nozinho aqui na ponta. E do outro lado também. Aí as bolinhas vão ficar pra decorar. Aí já tá com os guardanapos. Olha que fica bonitinho. Fica um tchanzinho na mesa. Aí se quiser pôr... O meu ficou meio apertadinho, então teria que levantar um pouco mais as abinhas aqui. Aí pra comportar mais. Como eu moro sozinha, né? Então, pra mim meia dúzia é o suficiente. Pelo menos em cada vez que a gente coloca. Aí eu acho que dá um tchanzinho na mesa, fica bonito. E eu espero vocês para as próximas aulas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha aula hoje, que faz horas que eu tô querendo fazer esse porta-guardanapo numa aula e, assim, uma coisa ou outra acabo desistindo. Então, não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. Me deixar um comentário e dizer se gostou dessa aula, que para mim é muito importante. Um beijo a todos e até a próxima.